Pessoal, bem-vindos a mais um Masterclass. Dessa vez, nós vamos fazer o Falcão Soldado Invernal, baseado no uniforme da série. É a última cena do 6º episódio da série, quando ele realmente assume que é o Capitão América novo. O trabalho dessa vez vai ser basicamente só aerografia, com tinta automotiva, e eu vou pintar as asas. Eu já pintei a base das asas em uma cor metálica de aço e vou fazer a decoração, o vermelho e o azul. Pessoal, meu nome é Bruno, eu sou responsável aqui pela parte de prototipagem de impressão 3D aqui na Iron, e a gente vai estar conversando um pouquinho mais para poder ir explicando esse processo aí da pintura do Falcão. Então, Brunão, na verdade essa asa ela já foi pintada de uma cor de aço. Por cima ela tem uma decoração em azul, azul médio e um vermelho transparente, que é o mesmo tipo de vermelho que a gente usa na pintura das armaduras do Homem de Ferro. Certo, Tá? mas aí não é só chegar jogando o aerógrafo, né, Guerra? A gente Não, tem não, uma então, a parte mais demorada é fazer máscara. Isso. Usar o aerógrafo aqui é fácil. E as máscaras eu uso fita adesiva, tipo fita crepe. Recorto de acordo com a referência. Você já tenta fazer no formato mais parecido para poder encaixar? Não, eu corto filetes e vou delimitando a área que eu quero pintar. E protegendo as áreas que eu quero evitar que a tinta pegue. O legal também é que se fizer uma máscara bacana, né, Guerra, acaba sendo um acabamento bem bonito no final, né? Você precisa fazer menos precisa, retoque. porque esse tipo de acabamento é impossível ficar legal com pincel, por exemplo. Tem que ser no aerógrafo. Não pode ter nada borrado aqui. E já é um processo que precisa ter paciência e fazer bem Precisa, certinho, isso né? não tem uma maneira fácil, simples de fazer isso. Principalmente por ser tinta automotiva, que não dá para usar com pincel, só no aerógrafo. Agora você fez essas tiras, você está colando... E estou mascarando as áreas que eu quero evitar que a tinta pegue. Eu vou delimitar só o que eu vou pintar de vermelho transparente. Então, eu estou colocando os filetes de fita adesiva, mascarando em volta da área que eu quero pintar, protegendo aonde eu não quero que a tinta pegue e delimitando a área da cor vermelha. Para o pessoal entender um pouquinho melhor, Guerra, como que acontece essa escolha de aqui eu vou com aerógrafo, aqui eu vou com pincel? Tem acabamentos, por exemplo, uma carroceria de uma Ferrari, por exemplo. Você não vai pintar nunca com pincel, você não vai conseguir nunca um bom acabamento. E no caso também o tipo de tinta. A tinta automotiva não permite usar no pincel, porque o solvente dela é tiner, é muito volátil, ele gruda, fica horrível. Pincel e aerógrafo é tinta à base d'água, esmalte sintético, outros tipos de tinta. E é realmente um trabalho minucioso, não dá para fazer de outra maneira. Tem que ter paciência, cortar fita. Já existe umas fitas já filetadas que facilitam o trabalho. É meio difícil de achar. Para o pessoal que está começando também, Guerra, essas tintas elas são fáceis de ser encontradas? A maior parte das tintas automotivas são fáceis de encontrar. Em qualquer casa de material de tintas tem. Não artístico, tintas. Agora, essa tinta específica, essa transparente, ela é o que eles chamam de tinta candy. É americana, só tem lá, é importada. Essa é difícil de achar. E a pessoa não conseguiria o mesmo resultado se fizesse com uma tinta acrílica, por exemplo? Até conseguir, não, com acrílica não, mas conseguiria com tinta vitral, por exemplo.
A grande diferença é que essa marca americana tem N tons de vermelho e a vitral é mais limitada. Mas dá também com tinta vitral. Bom, a gente mascara parte por parte, porque não dá para mascarar ela inteira, né? Além da gente poder se perder, você pinta um pedaço, esquece, coloca a mão. Então eu vou por partes, pinto, tiro a máscara e vou para outra parte. É um trabalho bem minucioso para conseguir um acabamento legal, que é bem como a gente faz aqui na Iron. Pronto, pessoal, eu mascarei só uma parte de acordo com a referência. Como são vários detalhes em vermelho e em azul, eu preferi parte em setores diferentes para não me perder e não acabar colocando a mão e borrando a tinta que não secou ainda. Agora vamos pintar esses detalhes em vermelho. Essa tinta candy que você comentou, Guerra, ela é diluída em quê? Ela é diluída em thinner, mas na verdade ela já vem pronta para uso. Essa aqui já vem pronta para uso. E se o pessoal quisesse usar Mas aquela pra vitral limpar que você o aerógrafo, comentou... é thinner, é automotiva. Toda tinta automotiva é a base de thinner. Não, mais ou menos, já existe tinta automotiva à base de água. Vou ligar o compressor. E aí até para usar o aerógrafo tem um jeito específico, né, Guerra? Passadas rápidas, tudo mais. Não, nesse caso, passadas rápidas é mais com spray. O aerógrafo, a questão do aerógrafo é uma combinação de diluição, a distância do aerógrafo para a peça que está pintando e pressão. Tentar manter o aerógrafo sempre o mais perpendicular possível da área que você vai pintar. Se você começar a inclinar, a tendência é vazar, até da área que você mascarou. A gente consegue ver que ele já preenche bem, né, Guerra? Não, eu dou essa tinta, eu dou uma demão para ver como fica, deixar ela secar um pouco, porque quanto mais demãos eu vou dando, ela vai sobrepondo e vai ficando cada vez mais fechada, cada vez mais escura. E não é bem o que eu quero. Eu quero que apareça o tom metálico do fundo para ela ficar metálica. Entendi. Se eu cobrir, vai ficar só vermelho, vai perder o efeito metálico. Entendi. É isso aqui. A gente realmente gasta mais tempo na preparação, né? Fazendo as máscaras do que pintando. E pode já tirar as máscaras na sequência. Mas é legal até a gente mostrar pro pessoal, né, Guerra, que assim que a gente tirar a máscara vai dar para ter uma noção do que você comentou do acabamento, né? Exatamente. O formato vai ficar certinho e tudo mais. Do porquê foi mascarado, porquê eu reservei as áreas em volta. Pra não... E é interessante saber também que existem vários tipos de máscara. Essa, no caso, é uma fita adesiva. Mas existe máscara líquida, existe uma máscara flexível. Para cada caso, a gente usa uma máscara diferente. E é isso. Agora eu vou para um outro setor. E é a mesma ideia, né? Mesma Mascarar. ideia, só que agora eu vou pintar uma parte azul, para vocês verem. Que é um tipo de tinta diferente, ela já é fosca, bem fechada, ela não é metálica. Eu só usei essa transparente para ela ficar vermelho metálico. O azul não é metálico. E Guerra, tem alguma sequência que você segue? Vou primeiro nos pequenos, depois eu vou nas partes grandes ou não? Nesse caso não. Normalmente eu faria tudo que é vermelho primeiro. Certo. Já aproveita, né? Trabalho, eu já faria tudo vermelho, deixaria secar umas 2 horas, aí tiraria toda a máscara e aí faria o azul. Essa tinta para secar 100% demora quanto tempo, Guerra?
Umas 2 horas. Duas Depende horas muito do mesmo. dia. Entendi. Se for um dia bem quente, ela seca até rápido demais. Ô, louco, legal. Bom, pessoal, agora, para variar um pouco, eu vou fazer uma parte azul. Para isso, eu vou ter que limpar o aerógrafo, tirar a tinta vermelha e limpar o aerógrafo para não misturar as cores, tá? Isso dá um trabalhinho, mas tem que ser feito. Bom, pessoal, eu gastei um tempinho a mais aqui e mascarei uma área maior, que toda essa região é azul. E não é um azul transparente como o vermelho, uma cor mais fosca, também é automotiva. Já não Uma é cor mais que não o é- Candy, né, Guerra? Oi? Não é mais o Candy que você estava usando. Não, não. É uma tinta que eu tive que preparar porque é uma cor que não tem pronta, então eu misturei até chegar nesse tom de azul. Entendi. E tem um barulhinho aí na... Dentro no do pote. vidro, como as tintas elas têm muito pigmento e esse pigmento decanta e fica lá no fundo. Essas são umas esferinhas de vidro que ajudam a misturar a tinta mais rápido. Entendi. Essa tinta que você preparou, ela foi Ué. diluída em que, Guerra? Thinner, é automotivo. Thinner também. Sempre thinner. O princípio é o mesmo. Sempre mantendo a mesma distância, aerógrafo sempre em movimento, para ele não acumular num ponto só. Não esquecer de pintar todos os ângulos, como ele tem muito detalhe e alturas diferentes, sempre pintar todos os ângulos para não faltar nada. E conferir antes de tirar a máscara, que dá trabalho, então você não vai querer refazer, né? Uma outra pergunta, se tem várias áreas vermelhas e azuis, por que a asa foi toda pintada de uma cor metálica antes, de um prata? Porque normalmente a gente sempre pinta a cor predominante primeiro, no caso é o prata. Pronto, agora vamos tirar a máscara para ver como ficou. Essa tinta que você fez, ela tem o mesmo tempo de secagem da outra, Guerra? Ou não? Mais ou menos. A Candy demora um pouquinho mais para secar. Mas mais uma vez, como eu te falei, depende do dia, da temperatura do dia. Se estiver muito quente, seca mais rápido, rápido demais até. E dá pra perceber que você faz tudo usando a pinça, né, Guerra? Pra tomar esse Porque cuidado extra. eu não tenho unha, então às vezes é difícil você ficar retirando a fita, né? De filetes tão pequenos. Eu acostumei a usar pinça. Vai ficar assim. E eventualmente até acontece de ter algum retoque, algum pedacinho que falha, mas com o pincel dá para retocar. Entendi. Essa é uma parte da pintura, né? Tem vários outros pedaços. Azul não, azul tem alguns detalhes aqui, ó. Que eu vou fazer agora. Vamos lá, pessoal, mais uma parte da máscara feita. Demorou um pouquinho, mas vamos lá, vamos pintar também o azul. Essa é a mesma cor que você usou pra parte Mesma de cor, cima, vou né? continuar o azul.
Legal. A máscara inteira, a asa inteira só tem prata, vermelho e azul. Não tem nenhuma outra cor. Feito. Agora vamos tirar a máscara para ver o resultado. Tem mais alguma etapa, Guerra, depois dessa daí? Muitas. O problema é que a questão desse lado, certo. Azul é só isso. Certo. Falta mais vermelho e depois tem o lado de trás. Ah, sim. E depois tem a outra. Bom, pessoal, essa é a última etapa da pintura de um lado da asa. Como os outros 3 lados de uma asa e a asa inteira são a mesma coisa, mesmo processo, tá? Azul, vermelho, máscara, não tem como fugir disso. Só vou finalizar esse lado totalmente. Como eu já falei, o maior desafio dessa tinta é justamente a quantidade de demãos. Como ela vai ficando cada vez mais escura e fechada, à medida que a gente aumenta as demãos, a gente tem que sempre lembrar
quantas demãos está dando para igualar com todos os outros processos de pintura dela. Se eu der mais demãos nessa fase do que dei na anterior, ela vai ficar mais escura. Mas é isso aí, vamos tirar a máscara. É isso. Esse lado é essa configuração de cores, que é a mesma do lado interno e da outra asa. Bom, pessoal, eu pintei um lado da asa. Como os outros lados são iguais, é assim que vai ficar toda a asa. Com exceção de alguns retoques. Nem muito efeito não tem, porque não tem desgaste, não tem sujeira, não tem esse efeito de envelhecimento. Ela é novinha. Daqui nós vamos partir para a base. A base que ele está apoiado com a asa passando na água, está levantando uma coluna de água, um splash. E eu vou mostrar para vocês como pintar a água, vou fazer o efeito de transparência na água. Aí já não vai máscara, aí é tudo à mão livre. É outra técnica. As tintas também são transparentes, translúcidas, mas à mão livre. Vamos lá. Vamos lá, pessoal, para a segunda parte. Agora vamos pintar a base, que é um rio, na verdade, um rio à noite. O dia ou noite é difícil de retratar, mas é um rio escuro. E esse não vai ter máscara, né, Guerra? Esse aí é a mão livre. Não, então a diferença da pintura da asa é que esse é totalmente a mão livre, não vai ser mascarado nada, são alguns tons diferentes, 2 ou 3 verdes diferentes, mas tudo a mão livre. E eu vou usar tintas transparentes também, vitral. Uma coisa que eu acho que é legal você comentar, Guerra, é sobre o pessoal usa muito primer, né? Nesse caso não funcionaria, né? Ia dificultar a sua vida se você colocasse o primer, né? Ou não? Bom, uma questão interessante, o primer. Normalmente nas peças todas eu aplico um primer antes de pintar. Por quê? O primer aumenta a aderência da tinta na resina. Principalmente quando eu vou aplicar máscara, colocar fita adesiva em cima. Se não tiver primer, ela vai descolar, vai descascar todo o trabalho. Nesse caso, como não vai ter nenhuma máscara, não vou precisar mascarar nada, eu nem vou aplicar primer. E também como ele é transparência, eu não posso aplicar primer. Eu quero manter esse aspecto translúcido da peça. Então eu vou começar, só que no caso de peças translúcidas a gente começa ao contrário, a gente começa com a cor mais clara para mais escura. Porque se eu começar a pintar já com a mais escura, eu não tenho como clarear isso. É isso que eu ia perguntar, não tem como voltar, né, isso?
Você fica sempre no escuro. Só dá pra voltar se você jogar na água rasa, tirar tudo e fazer tudo de novo. Enquanto você tá preparando aí, Guerra, Oi. conta pra gente aí também como que você começou nesse mundo aí. Onde que o Cara, bichinho comecei picou faz aí? Mas sempre foi como hobby, né? Eu sempre Tá. gostei de pintar figuras ou montar miniaturas como hobby. Com 6 anos de idade, cara. Meu pai fazia isso. Meu pai adorava miniaturas. Meu pai era bom, sabia, era um bom pintor, escultor. Era um grande artista, ele era muito bom nisso, era arquiteto. Que legal. Então eu herdei essa questão, o DNA, herdei dele, com certeza. E você sempre pintou esse lado mais de super-herói ou você ia mais pra Não. outros temas assim? Na verdade, não tinha muita opção. Então, o que Certo. caísse na mão, tava Você pintando. ia. Eu sempre gostei mais de temas militar, pra falar a verdade. Ah, legal. Figuras de guerra, Helicóptero. Segunda Guerra Mundial. Sempre. Então, era mais fácil de encontrar, inclusive. Mas eu acho que uma boa parte da influência é que na época, anos 70, tinha muito bonequinho, muita figura da Gulliver. Tá. E eu ganhava muito da minha avó, do meu pai. E tinha os super-heróis. Eu acho que eu peguei o gosto por figura mesmo naquela época. E agora você tá fazendo o processo pra diluir, Guerra? O que você tá fazendo Isso. Agora eu estou diluindo essa tinta vitral aí? Tá, com água rasa. Ela não é automotiva. certo. Ela é uma tinta, quase uma tinta óleo, é água rasa, o solvente dela. É só para o pessoal que não tá muito acostumado. Se você não diluísse, ele entupia o aerógrafo, né? Qualquer não, nem ia tinta, funcionar. qualquer certo. tinta você pode usar no aerógrafo, até látex de parede dá Uhum. pra usar. Mas tem que diluir bem. Entendi. Tem alguma proporção, Guerra? Ou aí Isso é... é bem empírico, cara. Não existe. No olhômetro. Eu não conheço. É a prática de você ver como ela fica no copo do aerógrafo. a Quanto consistência ela, dela, né? ela suja a borda, é prática. Essa cor mais clara, eu vou começar pela parte de cima aqui. Só que eu diluí demais. Aí, nesse caso você até comentou, você diluiu demais e você coloca mais um pouco de tinta para Coloca mais engrossar um tinta. pouco mais. Não dá para tirar o solvente. Certo. Adiciona mais tinta. Uma outra característica dessa tinta é como é tinta esmalte sintético, à base de água rasa, ela demora bem mais para secar. A secagem dela é mais demorada. E tem um cheiro mais fedido também. O ideal era poder fazer tudo com tinta à base de água, mas não tem uma tinta à base de água tão translúcida assim, bonita. Essa é a mesma tinta que o pessoal usa para fazer os poderes, Guerra? Quando é um poder, sei lá, um fogo, uma coisa do tipo? Pode ser, mas pode usar também a candy Uhum. automotiva, dá para usar também. Entendi. É que essas vitral são nacionais, são mais fáceis de encontrar no mercado e bem mais baratas.
Ô, Guerra, aí veio uma dúvida aqui agora. Vamos ver se você lembra. Qual foi a peça que você mais gostou de pintar até hoje, da Iron? Que aqui tá no coração, tem algumas, vai. Cara, tem algumas. Acho que 3, as que eu mais me envolvi, assim, de nem querer parar pra almoçar, pra ir no banheiro, sabe? Eu queria ver pronta. Foram o Felbeast, o Nazgûl, sim. o Lobo 1:6. Legal. E o Batman 1:3. Ah, legal, cara. As peças que eu mais curti fazer, que eu lembro. Né? Parava nem pra almoçar. Nossa, eu tava tão envolvido em acabar, em terminar o que eu tava fazendo. Tô animado, né? Depois eu como, eu fui ver às 5, 6 horas da tarde. Acho que essa é a grande diferença de você fazer o que você gosta. Ah, com certeza. E se você pudesse dar uma dica pro pessoal que tá começando, Guerra, o que você falaria que é importante para eles pegarem? No caso de pintura, é treino. Agora é fácil treinar. Antes você não conseguia achar figura sem pintura para treinar. Agora com a impressão 3D, nossa, tem tanta figura. Não tem desculpa para não... E não são caras. As impressões 3D são baratas até. Comparada com as figuras que a gente comprava no início dos anos 2000, anos 90. Eram figuras só tinha praticamente na Europa e no Japão, figuras de metal. Uma figura, a escala 1:32, era coisa de R$500. É muito caro. Agora, a impressão agora é mais 3D, fácil, né? Não tem desculpa mesmo. E quais são os principais erros que o pessoal comete, Guerra? Quem tá começando assim, diluição, o que seria? Puta, que é tanta coisa, são tantas coisas na questão do aerógrafo, do pincel, dos tipos diferentes de tinta, é um assunto bem extenso, cara. Se a gente fosse puxar pro aerógrafo, já que a gente tá usando aerógrafo agora. Aerógrafo, normalmente o pessoal acha que comprando o aerógrafo mais caro, o mais top do planeta, você vai se tornar um pintor. Não. Os mais caros são super bem acabados, duram mais, mas não justifica. Hoje em dia você acha aerógrafo chinês no Mercado Livre e faz exatamente o mesmo trabalho. E aí eu acho que já dá pra ver bem, né? Você já tá começando a marcar um pouquinho mais a questão de onde você quer que seja mais tá escuro. Emendando a parte branca com a parte translúcida. Legal. Que é o que você comentou, né? Se tivesse o primer ia dificultar. Ah não, se tivesse primer do translúcido pro cinza, eu não conseguiria fazer isso não. Do branco pro cinza, do branco pro translúcido dá. Que é mais ou menos o mesmo comportamento do rio, né? O splash é bem transparente, o volume maior, a massa é meio que sólida, né? Uma cor mais fechada.
A outra coisa que eu recomendo, mas raramente faço, é usar máscara. Principalmente por causa desse cheiro, né? Água raiz é mais São forte. solventes, né? Sim, sim. Bem não faz. Ou pelo menos fazer um lugar bem ventilado. Também uma outra questão que me ajudou a aprender a usar bem aerógrafo e misturar tintas é que eu trabalhei como ilustrador lá nos anos 80. Você ilustrava o quê? Eu trabalhava na Editora 3. Que legal. Fazia fascículo o dia inteiro desenhando e pintando. Com aerógrafo? Também. Entendi. Não só. Depende do que eu queria fazer. Você trabalhou com tudo, praticamente, do processo, vai, escultura, processo, tudo. ilustração, legal. Trabalhei com escultura, eu trabalhei na Gulliver. Uhum. E depois no Maurício de Souza como coordenador de modelagem. Que legal. Só que lá, as esculturas do Maurício a gente fazia tamanho real, né? Uhum. Tamanho grande, em isopor, para eventos. Para eventos, peças de teatro. E isso eu acho que é um ponto legal de falar, né? A gente mostrou no ano passado que existe na real a gente já mostrou várias vezes durante os mini-docs que existe um pré, antes de começar a pintar, né? A gente tem que trabalhar na peça, deixar ela lisa, arrumar, entra esse lado cada tipo de acertar, peça, né? Tem. Agora com a impressão 3D, tem bastante coisa para limpar a peça antes de começar, antes de sequer aplicar o primer. E aí esse conhecimento de escultura deve te ajudar bastante, né? Para poder refazer alguma parte que falhou, algo do tipo. Isso ajuda. Alguma coisa que quebra, por exemplo, que a impressão é demorada. Você não vai esperar mais 20 horas para fazer de novo. Lógico. Aí, se você tiver alguma habilidade com modelagem, vai lá com Durepox e resolve. O pessoal achando que é só pintura, a escultura também ajuda, né? Mas aí eu desisti de sequer querer modelar, porque não dá para competir. Tem computador, que faz muito mais rápido e muito melhor que eu. Aí focou na pintura. Aí focou na pintura e foi pra pintura. Que jeito, a gente tem que se adaptar, né? Já dá pra ver bem as variações de tom, né? Então, mas você vê, quanto mais eu vou sobrepondo, mais vai escurecendo, né? Mas eu tenho um limite para ir com esse verde, porque depois eu quero passar para o outro, para depois passar para a cor mais escura. Que esse é o trabalho que quanto mais tons você conseguir, melhor. Mas se você já for direto no escuro, você não consegue muitos tons. Entendi. Por isso você falou, você vai descendo, a base branca e a transparência. Uhum. Uma escultura bonita, uma peça bem bonita. Essa você comentou que demora um pouco mais para secar, Guerra. Eu sei que depende do clima, tudo, mas normalmente... Tipo de tinta, é esmalte sintético. Normalmente essa é a mesma relação de você usar tinta óleo para quadro. Tá. Demora muito mais para secar. Por causa do óleo, né? Ele é menos volátil, o solvente.
Agora eu vou colocar outro tom. Tom mais escuro agora. Vamos tentar conseguir um efeito de um rio de cidade, né? À noite. Não pode ser muito azulado, muito translúcido, muito piscina. Aqui eu vou trabalhar mais na base agora, né? Para não correr o risco de escurecer demais, porque eu quero que seja transparente, translúcido. E mesmo na base, eu vou começar a escurecer mais o baixo relevo, né? As partes mais profundas. E tentando dar uma direção, manter a direção da escultura. E seguindo aquela lógica que você falou no começo, né? Quanto mais você for passando, mais escuro vai ficando. Isso, exatamente. O legal é que já começa a dar pra perceber bem, né, o volume quando você joga esse segundo tom aí. Então, mas é exatamente essa função da pintura, é realçar os volumes da escultura, cara. E essa é uma regra que não tem como fugir, cara. Se a escultura for ótima, já é 50% do caminho. Certo. A pintura fica bem mais fácil. Difícil é quando a escultura é ruim, você tem que fazer uma pintura boa, é muito complicado. Você não consegue, é difícil salvar uma má escultura com pintura. É bem difícil. Até dá, mas é difícil. Já ao contrário é fácil. Se a escultura for ótima, a pintura é fácil. No caso, Guerra, quando você estava pintando a asa, você limpou o aerógrafo entre um tom de tinta e outro. Nesse caso não precisaria. Como todos os tons são verdes e eu só estou subindo, só estou deixando cada vez mais escuro, eu posso até misturar eles. Entendi. Só faria uma limpeza no aerógrafo se fossem tipos de tinta diferentes. Entendi. Ou cores. Se você mudar para um vermelho, por exemplo, aí eu mudaria. E é legal ver como esse sombreado que você vai colocando, ele vai realçando o movimento das ondas, né? Da água ali. Essa parte é divertida. Você pode criar, você pode ficar horas aqui. Como você falou, quanto mais tom você for colocando, mais vai ficar legal, né?
quanto maior a escala, mais você pode brincar com essa questão de tons, né? Variação de tons. Quando as áreas são muito pequenas, aí fica difícil, fica limitado. Mas numa área grande você pode usar N tons de verde. Essa peça que a gente está pintando é uma 1:10, né? Pra 10. Qual que é a diferença principal de você pintar, já que você estava falando sobre escala, uma 1:10 quanto, por exemplo, o Batman que você comentou do 1:3? Qual que é a principal diferença, assim? A quantidade de tons. Você pode trabalhar muito mais uma figura maior. Certo. Você pode... por exemplo, o mínimo que você tem que ter é a cor básica, luz e sombra. O mínimo. Uhum. Já entre isso, quanto maior a área, mais subtons você pode colocar. Numa figura pequena, 1:35, por exemplo, às vezes você tem uma área de 2 milímetros. Não dá para você brincar muito, né? É claro e escuro. Já numa figura 1:3, quando você tem ali 10 centímetros, pô, você tem obrigação de fazer um degradê legal. Até para fazer o que você falou, né? Valorizar a escultura. Porque aí é a parte divertida da história. Sim. Bom, pessoal, após alguns minutos de aplicação de várias demãos em tons diferentes de verde, cada vez mais escuros, mas sabendo a hora de parar, para não passar do ponto e não ficar escuro demais, que a gente pode se empolgar e acabar perdendo o trabalho. Então, eu fiz esses efeitos de verde. O próximo efeito agora é só um arremate com espuma, fazer um pouco de espuma na borda dos splashes aqui. Para essa aplicação da espuma, você vai fazer como, Guerra? Esse eu vou usar uma tinta da Vallejo, que já é uma cor, um tom próximo. Porque eu não uso branco muito puro, não. Porque se você reparar em espuma do mar, ou até de água de rio, é um branco meio sujo, né? Ou amarelado, até acinzentado. Então eu uso esse white gray da Vallejo. E aí vai com o pincel ou com aerógrafo? Não, com espuma. Nenhum dos dois, com espuma. Beleza. Até pode ser com aerógrafo, com o pincel e batendo assim, mas com a espuma fica mais legal. Espuma para fazer espuma, sem trocadilho. Vamos lá. Acho até legal você comentar um pouquinho desse processo, Guerra, que a gente viu você diluindo pro aerógrafo, né? Agora você colocou ali... Praticamente não diluo, não. Ah, tá. Já é a tinta bem mais densa, né? Água, tem. Tem que ser, senão fica muito transparente também. Entendi. É uma espuma, um retalho, um pedaço bem irregular de espuma, não precisa ser nada muito certinho. Tem que ser irregular, né? Coloco um pouco, tiro o excesso e vou fazendo uns testes, vou vendo, ó. Bem de leve, né? Bem de leve. Ah, ele já marca legal, já. Já, então, por isso tem que tomar cuidado. Se bem que como é a base d'água e a tinta verde de baixo é água rasa, se você não gostar, dá pra lavar e tirar. Sim. Tudo tem jeito. Você tem como acertar, né, de novo. Tem. Na verdade, sempre tem, né?
Você conhecendo os materiais que você está usando, você fica mais seguro para consertar eventuais erros. E você comentou também que você pintava por hobby, né? Você chegou a assim, eu sempre pintei por hobby, mas a gente levava a sério, sabe? Então eu e o grupo também, né? Eu e o grupo que a gente se reunia para discutir, para praticar juntos. A gente participava de vários eventos, né? Uhum. Até pelo mundo. Existem convenções e concursos de pintura de figura pelo mundo todo, principalmente na Europa. Os espanhóis, os ingleses, os caras são muito bons de pintura de figura. Eu fui nos Estados Unidos, eu participei 3 vezes. Ganhou? Na terceira ganhei. Aí sim. Campeão mundial. Mas faz tempo, 1997. Que legal. Columbus, Ohio. É uma experiência legal se conhecer alguns caras que você só via em revistas. E o tema era militar, guerra? Não, qualquer tema, figuras geral, qualquer escala, inclusive figuras feitas à mão. Nossa, que legal. A competição tem figuras compradas prontas ou modeladas pela pessoa mesmo. Uhum. São categorias diferentes. E esses processos que você foi mostrando pra gente, você também aplicou nessa questão que você falou aí, que você acabou ganhando? Essa parte do aerógrafo, essa parte de pincel? Não. Tudo. Essas figuras, porque eu participei numa escala menor. A escala era 1:32, a figura tem 5 centímetros,4. Nossa. Não dá para usar aerógrafo. Sim, até dá, mas é meio que insano. Aí é tudo pincel mesmo, e a maior parte das tintas, na época eu usava tinta óleo. Eu usei bastante tinta a base d'água para base, mas os efeitos eram tudo feitos com tinta óleo de quadro mesmo. Que legal. É aquilo que eu comentei com você, as latitudes de trabalho é tipo 1 milímetro, 2 milímetros. Nesses 2 milímetros você tem que fazer o degradê. Então é bem complicado, não dá para usar aerógrafo não. E geralmente figuras militares, figuras de época, né? Samurais, Highlanders, Samurai Celtas, legal. né? E nesse tipo de figura é legal também a história que envolve, porque para fazer a figura, para pintar direito, a gente não chutava nenhuma cor, não. As roupas que um celta usava no século IV a.C., umas coisas bem antigas, mesmo, baseado em escavações arqueológicas, em achados. Legal. É legal, essa parte é divertida também. Meu, que legal. Curto. Essa busca por referências, né? Isso é uma parte muito importante do processo aqui na Iron também, né? A gente tenta sempre ser o mais fiel possível. Cara, eu não consigo chutar. Eu tenho dificuldade em fazer uma figura conhecida sem referência. Mas é legal até a gente mostrando esse processo, que o pessoal tende muito, quem está começando, a jogar uma cor só e esperar que já faça todo milagre. São várias camadas, e a graça justamente é essa, é você trabalhar em cima. Tem que ter paciência, no caso né? por hobby, quanto mais tempo demorar, melhor é. Mais você está se divertindo. Uhum. No caso do trabalho, não. Aí você tem prazo, né? Tem deadline. É. Que legal, dá pra ver bem como conforme ela vai secando, né? Ela vai já marcando bem legal. E essa diferença bem sutil do branco acinzentado para um branco puro. Se fosse um branco puro, ia marcar muito. Depois que seca, ele fica mais sutil. Eu acho que é isso. Para essa figura eu não faria muito mais que isso, não. Porque afinal de contas é um rio, não é mar. O mar geralmente água de mar faz mais espuma, né? Eu acho que assim tá bom. Parte a base também não chamar. processo. A base é mais um elemento da figura. Ele não pode chamar mais atenção que a própria figura. Exatamente. E eu acho legal também que você bate bastante nessa tecla. Tem que saber a hora de parar para não ficar demais. Pode exagerar, né? Exato. Mas é isso mesmo. Uma coisa que eu queria lembrar, por exemplo,
essa pintura da asa é a mesma do escudo, hein? Tanto o prata metálico já está, o vermelho é o mesmo, o azul também. E o processo é o mesmo? É o mesmo, mascarar, pintar, tirar a máscara, refazer, legal. Por aí vai. É isso mesmo, pessoal. Por enquanto é isso. Ainda tem bastante trabalho ainda nas outras partes das asas e o corpo todo, mas um vídeo é pouco, né? O legal é que a asa vai encaixada aqui e vai esbarrando na água. É isso aí, é isso aí. É? Nossa, é bonita, puta figura legal. Cuidado que tá acabando o seu espaço ali de espuma. Eu tô vendo, tô vendo. É, ele tá bem natural, tá bem fazendo a curva mesmo. Detalhe bacana, o escudo vai nas costas dele. Coisa que na outra, 1:4, a gente não teve esse detalhe, ele tava segurando. Né? O escudo vai aqui. Nossa, mais uma que vai vender bem. Vai esgotar rapidinho. Portanto, façam suas reservas. Cara, que peça linda. Falta só as mãos, né? Tá na frente aí dele. Então, pessoal, o processo de pintura basicamente é esse. Só a roupa vai diferir pelo seguinte: as cores são bem parecidas, mas é fosco. Como é roupa, é tecido, vai ser bem fosco. O acabamento da asa é o mesmo da bota dele. Toda a parte metálica vai ser assim, incluindo o escudo que vai nas costas dele. Agora, vejam ele finalizado, trabalho pronto com o Marcelo no ensaio. Ele vai apresentar para vocês.